Fala Fogão, tá começando mais um Radar Alvinegro, domingo 23 de julho. Hoje tem Botafogo. Pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro, o líder enfrenta uma equipe que está em crise, o Santos, lá na Vila Belmiro, sem presença de torcida, ainda por conta daquela confusão que rolou no clássico contra o Corinthians, derrota por 2-0. Esse ambiente diferente que a gente vai ter nesse confronto, é claro, exige do Botafogo maior concentração. É uma partida com uma atmosfera diferente daquilo que a gente está habituado. Mas certamente o Botafogo vai muito firme e forte em busca desse resultado. Afinal, temos uma grande oportunidade de ampliar ainda mais a nossa vantagem na ponta da tabela. O Grêmio assumiu a vice-liderança e tem um jogo a menos, é verdade, contra o Corinthians na Neoquímica Arena. Mas a verdade é o seguinte, se o Botafogo vence o Santos, fecha a 16ª rodada olhando para a tabela com 13 pontos de vantagem em relação ao segundo colocado e 14 pontos para o terceiro e quarto colocado, Flamengo e Palmeiras, respectivamente. Claro que para vencer precisamos explorar pontos fracos e neutralizar pontos fortes. E é disso que se trata esse vídeo. Fiz a análise do adversário e quero compartilhar com você os caminhos que o Glorioso pode percorrer para que a gente saia vitorioso. Só que antes, Fogão, aquele pedido especial para você deixar o seu like. O YouTube funciona dessa maneira. Você deixa o like, mais botafoguenses passam a conhecer o nosso trabalho e dessa forma o Fala Fogão pode seguir crescendo. Se você não for inscrito, inclusive, aqui no canal, aproveita esse momento para clicar no botão inscrever-se. É de graça e a gente está quase alcançando os 33 mil inscritos. Dito isso, Fogão, vamos em frente. Para começo de conversa, contextualizar. O Botafogo lidera o Campeonato Brasileiro, tem 26 gols marcados, sendo o segundo melhor ataque da competição e apenas 7 gols sofridos. Só em termos comparativos, o Santos já sofreu 23 gols, o que significa dizer 3 vezes mais do que a defesa do Glorioso concedeu. O nosso sistema defensivo, com destaque para lado especial para a dupla de zaga e Lucas Perry, tem funcionado realmente muito bem. E quando o sistema defensivo, de modo geral, não consegue bloquear a ameaça, o Lucas Perry está lá para trabalhar muitíssimo bem, obrigado, ainda bem, né? Já o nosso ataque vem conseguindo excelentes números. A gente vai vencendo sem sofrer gols e dessa forma abrindo essa ampla vantagem na ponta da tabela. O Santos, nos últimos 5 jogos, sofreu 15 gols, uma média, portanto, de 3 gols sofridos por confronto. Sofreu 4 gols para o São Paulo, sofreu 3 gols para o Cuiabá, sofreu 3 gols para o Flamengo, sofreu 2 gols para o Corinthians, só alguns exemplos. Realmente uma defesa que está passando por um momento de grande instabilidade. E o Botafogo, claro, pode explorar essa instabilidade gerada pelos maus resultados. Nos últimos confrontos, o Santos só tem uma vitória, 4-3 para cima do Goiás. Partida essa em que abriu 3-1, com as mudanças do Turra, viu a equipe esmeraldina empatar, mas no fim, um pênalti mandrake foi marcado para o Santos, mesmo com o VAR chamando o árbitro para rever o lance, a penalidade foi assinalada. E foi convertida pelo Mendonça, um dos destaques da equipe da Vila Belmiro. Além do Mendonça, claro, vale destacar o Marcos Leonardo. Esses 2 jogadores fizeram 9 dos 16 gols que o Santos tem no Campeonato Brasileiro. Então, obviamente, são atletas que precisam ser vigiados. O Mendonça, inclusive, muito forte na puxada dos contra-ataques. Joga ali pelo lado esquerdo, mas vira e mexe tem liberdade para aparecer também do lado direito. É um atleta perigoso. E o Marcos Leonardo, esse garoto, muito bom centroavante. Agora é aquela história. Se a defesa do Botafogo, se nosso sistema defensivo conseguir neutralizar Marcos Leonardo e Mendonça, a gente já consegue dificultar barbaramente a vida da equipe do Peixe. Afinal, são os 2 principais atletas nesse momento. Também vale destacar o Lucas Lima, que já deu 2 assistências nesse Campeonato Brasileiro e diante da equipe do Internacional fez um golaço de falta. Realmente a gente tem que evitar fazer esse tipo de falta perto da nossa grande área. Eu anotei aqui, Fogão, alguns pontos fortes da equipe do Peixe e para facilitar a vida desse que vos fala, claro, vou dar uma lida aqui nas minhas anotações para poder te passar essa informação e você ficar muito atento a certas questões que podem acontecer ao longo desse confronto. Olha só, contra-ataque é uma arma muito importante da equipe do Santos. Foram vários os jogos
em que o Santos estava sendo atacado, recupera essa bola e sai em grande velocidade. Contra o Flamengo isso aconteceu, contra o Goiás isso aconteceu, contra o Cuiabá, contra o Corinthians, contra o Inter, contra o Braga. Várias foram as vezes que o Santos, numa puxada de contra-ataque, ou chegou com muito perigo ou inclusive fez o gol. Né? Contra o Cuiabá, por exemplo, a puxada de contra-ataque foi perigosíssima. Não resultou em gol, é verdade. Né? Foi 3-0 o Cuiabá nesse confronto. Mas foi uma puxada de contra-ataque que, sim, poderia ter resultado um gol. Diante da equipe do Flamengo, o gol saiu. O Mendonça recupera a bola, que estava com o time do Flamengo. Ele consegue forçar o erro da equipe rubro-negra, parte em velocidade, tá? Depois de ter dado passe, e ninguém acompanha, ninguém olha o Mendonça. Então é realmente um jogador para a gente ficar de olho nessa puxada de contra-ataque. E o próprio Marcos Leonardo, né? Um jogador com grande capacidade de finalização. Não à toa, tem 4 gols nesse campeonato. O Mendonça tem 5, né? É até um dado curioso, porque o Marcos Leonardo é o centroavante, mas o Marcos Leonardo também está fazendo papel ali de garçom. Já deu algumas assistências nesse Brasileirão, 2 para ser mais preciso. Também vale destacar que essas faltas frontais, conforme eu disse, geram perigo. O Lucas Lima, diante da equipe do Internacional, além de ter feito gol, fez uma outra batida que passou muito perto. Quando o Soteldo jogava, ele está afastado, também era um cara que cobrava falta. E o próprio Marcos Leonardo, de vez em quando, busca essa cobrança de falta. Então é bom o Botafogo evitar essas cobranças frontais, né? Que podem gerar perigo aí para o gol do Lucas Perry. Também vale destacar que o Peixe consegue criar algumas situações de perigo atacando pelos corredores laterais, com um cruzamento rasteiro, fazendo aquela curva buscando o centroavante que está se infiltrando. Né? Contra o Internacional foi o Bruno Mezenga, que quase fez um gol de letra. Já diante da equipe do Goiás na Vila Belmiro, vitória por 4-3 do Peixe, o Marcos Leonardo recebe esse tipo de cruzamento e faz o gol. Um cruzamento que vem rasteiro, fazendo aquela curva para tirar a possibilidade do corte da zaga adversária. Então esse é um ponto que a gente também precisa prestar bastante atenção. A aproximação com tabelas rápidas, vindo das pontas para o corredor central, ali no bico da grande área. Também uma possibilidade do Santos levar perigo para a nossa meta, então a gente tem que estar muito atento às infiltrações, essas tabelas rápidas que podem acontecer. E além disso, a pressão na saída de bola, de vez em quando o Santos faz esse movimento de tentar pressionar a saída de bola, e contra o Goiás, inclusive, o primeiro gol saiu dessa maneira. O Goiás vai sair jogando, o zagueiro dá o passe para o volante que está de costas, normal, vem o jogador do Santos e recupera essa bola. Recuperando essa bola, acaba gerando gol, abrindo o placar na Vila Belmiro. Então, é uma jogada para a gente prestar atenção. O Botafogo gosta de fazer essas jogadas, né, onde o zagueiro dá esse passe na vertical. O Cuesta faz isso muito bem, mas hoje ele não joga. Mas a gente já viu, por exemplo, o Adrielson fazer isso, e se o Luiz Segovia for o escolhido, ele também tem capacidade para dar esse tipo de passe, né, que tenta quebrar essa linha inicial de marcação do adversário. Então, vamos ver como é que isso vai acontecer. Né? Gol de bola aérea, o Santos conseguiu fazer, mas não é uma jogada tão forte assim do Peixe, sinceramente. Eu anotei aqui um gol que foi diante da equipe do Flamengo. E o movimento de facão pelo corredor interno, conforme eu disse, é realmente um ponto que merece atenção. O Marcos Leonardo faz isso bem e o Mendonça também. Inclusive, quando o Marcos Leonardo e Mendonça se buscarem dentro desse confronto, a gente vai ter que ter muita atenção. Esses foram alguns pontos fortes nos jogos que eu consegui analisar do Santos. Foram aí mais de 7, 8 jogos que eu analisei da equipe do Santos, que eu consegui perceber. O Santos é uma equipe que tem dificuldade de fazer gol. Não à toa tem 16 em 15 jogos. Mas ainda assim, conseguiu levar perigo para os seus adversários de algumas dessas maneiras aqui que eu apresentei. Agora, e o Botafogo, quando for atacar? Como é que a gente pode chegar ao gol do adversário? São alguns os caminhos, sinceramente. Se o Botafogo conseguir neutralizar essas armas do Peixe, temos tudo para sair com a vitória. Especialmente destacando aqui o contra-ataque deles, tá? Esse realmente é o grande X da questão da equipe do Santos, a velocidade no contra-ataque. Se a gente conseguir bloquear, a gente vai explorar as fragilidades da defesa do Santos de diversas maneiras que são possíveis. Por exemplo, existe muito espaço para finalização em frente à grande área. Nos jogos que eu analisei, o João Paulo sofreu 4 gols dessa maneira e, curiosamente, todos à sua esquerda. Curiosamente, contra o Cuiabá foram 2 gols assim, contra o Goiás teve gol assim,
tá? Então, assim, o gol de muito longe, batida de fora da área, que acaba saindo gol. Então, essa é uma arma que o Botafogo pode vir a explorar, porque o Santos, por diversas vezes, afunda a sua linha de marcação dentro da própria grande área. E como não tem tanta atenção a essa segunda bola, alguém pode ficar frontal ao gol, tendo a chance de bater de fora da área. Sabendo bater na bola, conseguindo colocar bem essa bola, a gente realmente pode chegar ao gol. É uma possibilidade bem interessante. Também vale destacar a dificuldade que a equipe do Santos tem para marcar jogadores que se projetam, que fazem essa infiltração. O Botafogo tem alguns atletas que fazem isso, especialmente destacando a figura do Luiz Henrique, a figura do próprio Júnior Santos, que normalmente busca fazer isso, né? A gente espera que, se ele for titular, faça, assim como o Segovinha. Se tiver chance de entrar nessa partida, e acredito que tenha, seja como titular, seja no segundo tempo, são jogadores que podem colocar a defesa do Santos em dificuldade. Sempre que tem um jogador que se projeta com movimentação da equipe, os caras batem cabeça. Os caras batem cabeça mesmo. E, inclusive, tem um motivo para isso. O time do Santos dá muito espaço no terço final. Né? Na sua defesa, os caras não chegam junto para tirar o espaço. Tem muito espaço para trabalhar. O Flamengo teve espaço pra caramba para trabalhar. O Red Bull Bragantino, inclusive explorando uma outra questão. O Red Bull Bragantino trabalhava essa bola do lado esquerdo, daqui a pouco circulava essa bola lá pro lado direito, tinha alguém livre. Ou então do lado direito, circulava essa bola, lá do lado esquerdo tinha alguém livre, nas costas da defesa. Né? Isso aconteceu em 3 oportunidades no jogo entre Red Bull Bragantino e Santos. Já o Flamengo teve um gol de cabeça do Everton Ribeiro, que também aconteceu dessa forma. Everton Ribeiro é baixinho, certo? Como é que a jogada se desenrolou? O Everton Ribeiro estava com ela pela direita, essa bola circula, vai lá para a esquerda, e nessa hora o Everton Ribeiro faz a infiltração dentro da grande área. Tem o cruzamento, situação de 2 contra 1 na segunda trave, o Everton Ribeiro se antecipa ao zagueiro e faz o gol. Então o Santos tem essa dificuldade. No terço final, muito espaço para os adversários trabalharem, mas muito mesmo. E se o Botafogo, com movimentação, trabalhando essa bola de um lado para o outro, mas sempre buscando fazer esse movimento de infiltração, se o Botafogo fizer isso, a gente tem grande chance de abrir o placar e de conseguir fazer alguns gols dessa maneira, inclusive, né? Talvez até explorando o pivô do Tiquinho. Né, o Luiz Henrique fazendo aquela tabela como foi contra o Vasco, por exemplo. O São Paulo fez um gol assim contra o Santos. O Alexandre Pato faz a tabela, se projeta, muito parecido com o gol do Luiz Henrique contra o Vasco, mas muita coisa. E no caso da defesa do Santos, eles têm essa dificuldade de acompanhar quem faz esse tipo de movimentação. A desatenção na segunda bola foi algo que também me chamou a atenção. Jogadas cruzadas na área, que são afastadas e acabam sobrando para alguém. O Flamengo fez gol dessa maneira, estava todo errado o posicionamento da defesa do Santos. Eram 4 contra 3, 4 do Flamengo contra 3 do Santos. Os jogadores do Santos foram na bola para tentar afastar, sobrou para o Everton Cebolinha, que fez o gol, né? Inclusive abrindo o placar para o Flamengo naquela ocasião. Também vale destacar que a marcação do Peixe na bola aérea não é muito precisa. Eu anotei aqui, só para vocês terem uma ideia, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lances de perigo em jogadas aéreas. O Cuiabá fez gol de jogada aérea, o Goiás fez gol de jogada aérea, o Flamengo fez gol de jogada aérea, o São Paulo fez gol de jogada aérea, e a gente sabe que a bola aérea do Botafogo é perigosa. Então são alguns dos caminhos que a gente pode buscar, explorando essa desatenção da equipe do Santos nessa bola que circula de um lado para o outro, se movimentando no terço final, fazendo um movimento de facão, um movimento de infiltração. Vamos ter espaços para trabalhar. Vamos ter espaços para trabalhar porque o Santos realmente está com essa dificuldade. É uma equipe que emocionalmente está abalada por conta dos últimos resultados, é uma equipe que defensivamente está desequilibrada, e o Botafogo, com tranquilidade, sabendo trabalhar essa bola, acelerar no momento certo, fazer os movimentos necessários, o Botafogo vai encontrar os espaços. Estou confiante numa vitória do Botafogo. Portanto, venceremos. Fogão, tá confiante para esse confronto? Eu tô, logicamente. Deixe seu comentário aqui embaixo, quero saber sua opinião. E lembre-se, hoje tem pós-jogo aqui no canal. Um grande abraço e até a próxima.